Olá, chegamos para mais uma exploração detalhada aqui no nosso espaço. Hoje, olha, temos em mãos um material bem interessante sobre uma cidade bíblica, Zafon. Talvez não seja das mais famosas, né? Mas tem uma história, assim, densa. Significativa. Verdade. Fica ali perto do Rio Jordão, sabe? No território que foi da tribo de Gade. E o curioso é que, mesmo sendo talvez pequena, Zafon foi palco de um negócio tenso. Um confronto bem pesado liderado por Jefté, aquele juiz. Uhum. Ok, vamos desempacotar isso. É um ótimo ponto de partida. Porque muitas vezes é justamente olhando para esses locais menos badalados, como Zafon, que a gente encontra insights muito ricos, sabe? Sobre a vida, a geografia, as dinâmicas sociais daquela época. Faz sentido. O Vale do Jordão, a região de Gileade onde Zafon estava, nossa, foram cenários de muita coisa importante. Então a ideia é essa, mergulhar no que esse material específico nos conta sobre a história, o ambiente e o significado dessa cidade. Certo. Vamos começar pela origem, então. O material que a gente recebeu sugere que Zafon provavelmente já existia antes dos israelitas chegarem. Talvez um assentamento cananeu ou amorreu. Isso bate com a geografia. Perto do Jordão, terra fértil. Total. A documentação até levanta a hipótese de ter sido fundada por gente que vivia do rio e da terra, né? Pescadores, agricultores. Com certeza, a fertilidade do Vale do Jordão é um clássico, né? Sempre atraiu gente. E tem um detalhe interessante no material, o clima. Quente, úmido, mas isso criava tipo um microclima. Ah, é? É, quase um efeito estufa local, que o texto menciona. E isso favorecia muito a vegetação. Árvores, arbustos, tudo muito denso. Então, reforça a ideia de que era uma área valiosa, não só para plantar, mas para viver mesmo. Justifica ter um lugar como o Zafon ali. Entendi. E essa terra boa, claro, eventualmente entra na mira de Israel. O relato descreve como Zafon passou para o controle deles depois daquela vitória sobre Seom, o rei amorreu de Hesbom. Ele dominava um pedaço grande ali ao sul de Gileade. Isso. E parece que a briga começou por causa de um pedido de passagem negado, né? Israel queria passar pelas terras dele. Seom não só disse não, como juntou o exército para lutar. Exato. E essa batalha, que podia parecer difícil para Israel, acabou com a vitória deles. E aí eles tomaram aquela região toda, que é estratégica, né? Ia do rio Arnon até o Jaboque. Uma faixa importante. Muito. E isso não foi um evento isolado, claro. Se encaixa naquele processo maior da ocupação de Canaã. E depois, na divisão das terras, o material confirma, até cita Josué, capítulo 13, versículo 27, Zafon ficou mesmo para a tribo de Gade, consolidou a presença israelita ali no vale. E aí, chegamos no episódio que realmente marcou Zafon na história. Digamos assim, aquele confronto super áspero entre Jefté, o líder gileadita, e a tribo de Efraim. Isso foi logo depois de Jefté ter vencido os amonitas numa batalha importante para Gileade. Uhum. O material que a gente analisou diz que o pessoal de Efraim ficou muito ofendido. Ressentido mesmo. Por quê? Porque não foram chamados para essa batalha. Se sentiram excluídos, sabe? Menosprezados. E aqui a gente vê bem como era o período dos juízes, né? Uma fase, assim, sem um poder central forte unificado sobre todas as tribos, era mais uma confederação meio solta. Sim, cada um por si quase. Pois é. E nesse cenário, qualquer coisinha, rivalidade antiga, questão de honra, uma percepção de desrespeito, podia virar um conflito enorme, muito rápido. Ser deixado de fora de uma batalha importante e, claro, da glória e dos possíveis espólios era visto como uma ofensa gravíssima para a honra da tribo. E a reação de Efraim foi... uau! Intensa. Eles marcharam até Zafon, onde Jefté estava, para cobrar satisfação. A tensão foi subindo tanto que ameaçaram queimar a casa de Jefté. Com ele dentro. Uma ameaça de morte ali, direta, violenta. É nesse ponto que a coisa, descamba, né? A discussão virou briga aberta e Jefté acabou reunindo seus homens, os gileaditas, e declarou guerra contra Efraim.
uma guerra civil. Entre israelitas. É um momento dramático demais. Mostra bem as rachaduras, a fragilidade da unidade entre as tribos naquele tempo. O relato descreve que o conflito se espalhou, teve muito sangue derramado e terminou com a derrota dos efraítas pelas forças de Jefté. Sim, mas essa vitória militar teve um lado ainda mais sombrio depois. É verdade, a história não acaba na batalha. Os homens de Jefté, os gileaditas, bolaram uma estratégia para pegar os efraítas que estavam tentando fugir, voltar para casa, para o outro lado do Jordão. Eles fecharam as passagens do rio. Controlaram os vaus, né? Exato. E para saber quem era de Efraim ali no meio, usaram um teste de língua. De pronúncia. Ah, o famoso teste do Shibolé. Um detalhe terrível que virou símbolo desse episódio todo. Exatamente esse. Os guardas de Liraditas pediam para os suspeitos falarem a palavra hebraica shiboleth, que pode ser espiga de cereal ou corrente de água, algo assim. O material explica que, pelo visto, o dialeto de Efraim não tinha o som de X. Não conseguiam pronunciar, né? Isso, eles falavam tipo siboleth. Essa diferença mínima de som, pra gente, talvez nem tanto, virou sentença de morte. Quem falava errado era identificado como efraimita na hora e executado ali mesmo, nas margens do Jordão. É impressionante. E brutal. E o número que o material traz é de cair o queixo. Fala em 42 mil homens de Efraim mortos nesse conflito todo. Muitos deles, provavelmente, por causa desse teste de pronúncia. 42 mil. É gente demais para uma guerra interna. Se a gente para pensar no quadro geral que isso pinta, nossa, fica muito clara a brutalidade que os conflitos internos podem atingir, né? Mesmo entre povos que se veem como irmãos. Sim. Mostra de um jeito muito forte como diferenças culturais pequenas, nesse caso, um jeito de falar, podem ser usadas como ferramenta de vida ou morte em tempos de guerra. É um exemplo muito sombrio de como a identidade tribal, as tensões ali escondidas, podiam explodir em massacres dentro do próprio povo de Israel. A história de Zafon, nesse ponto, vira quase um memorial dessa tragédia entre irmãos. Falando do lugar físico mesmo, vamos detalhar um pouco mais a geografia de Zafon. Pelo que o material indica, como a gente disse, ficava no Vale do Jordão, a alguns quilômetros do rio, mais ao norte de outras cidades conhecidas ali, tipo Sucote e Peniel, e perto da foz do rio Jaboque, onde ele encontra o Jordão. Isso. E o clima quente e úmido, ajudando a vegetação, é um ponto que o texto reforça. Sim. E como acontece com muitos sítios arqueológicos antigos, né? Especialmente os menores, a localização exata das ruínas de Zafon hoje é discutida. O material menciona que uma das identificações que propõe é com um sítio chamado Tel Amat. Ah, tem uma suspeita. É uma possibilidade considerada, embora sem certeza absoluta. Mas listar as cidades vizinhas que a Bíblia menciona, Sucote, Peniel e também Abel-Meolá, ajuda a gente a montar um mapa mental daquela área, entender as conexões ali. E o nome, Zafon, o que significa? O material é bem direto nisso. Diz que vem do hebraico tsafon. E a tradução mais comum é vigiar, observar. Isso é curioso, né? Embora o material não entre muito em especulação sobre o porquê desse nome, a própria tradução, vigiar, já dá uma pista. Abre margem para a gente pensar, talvez, da função da cidade. Pela posição dela no vale, será que Zafon tinha um papel estratégico? Um posto de observação avançado? Ou um ponto para controlar as rotas que passavam por ali, as travessias do rio? É uma hipótese que o significado do nome sugere e que combina com a geografia. Mas, claro, fica no campo da interpretação. Então, resumindo um pouco, que imagem Zafon deixa pra gente no final dessa análise? O material mostra: era uma cidade em Gade, lugar estratégico perto do Jordão, terra fértil, entrou para o domínio israelita na conquista, mas o legado dela, o que ficou marcado mesmo, foi aquele confronto terrível entre Jefté e Efraim. O Shibolete. O Shibolete, exatamente. Um conflito lembrado para sempre por esse teste fatal. Uma cidade talvez pequena,
mas como história que ecoa temas de conflito, identidade e tragédia. Exatamente. A análise desse material sobre Zafon ilustra muito bem como esses lugares que, à primeira vista, parecem secundários na grande história bíblica, na verdade foram palco de eventos muito, muito significativos. Verdade. A história ligada a Zafon joga a luz nas tensões sociais, nas rivalidades tribais daquele período, nos perigos dos conflitos internos e na importância clara da geografia controlar rios, vales, passagens no mundo antigo. Mostra que cada cantinho, por menor que fosse, tinha sua própria história e seu peso nos acontecimentos. Uma síntese que realmente tira Zafon da obscuridade, né? Vira um ponto para pensar nessas dinâmicas complexas. Sim, e isso leva a gente a pensar numa coisa mais ampla. Talvez uma questão para quem está acompanhando a gente refletir, sabe? Algo que sai da análise do material, mas que ele não responde diretamente. Manda. Os gileaditas, em Zafon e ali perto. Como será que a memória coletiva de um trauma desses, mesmo ligado a um lugar talvez menos famoso como Zafon, como será que isso impactou a longo prazo a coesão ou a falta dela e as relações futuras entre as próprias tribos de Israel? Uau! Fica essa reflexão, né? Sobre o peso e as cicatrizes que esses conflitos internos deixaram na história de um povo.